Para começar, eu trouxe um tema que eu vou deixar para falar no final, porque eu quero contar uma história. E essa história vai nos fazer refletir, talvez, sobre como andam as nossas experiências no campo das relações. Para quem não me conhece, meu nome é Sheila Campos, sou psicóloga, humanista, especialista em arte-terapia e amo o universo das experiências humanas, das relações humanas. Bom, a história começa assim. Era uma vez o eu, o tu e o ele, que moravam na mesma rua, numa pequena cidade. Cada um deles vivia numa linda casinha, muito confortável, com vista para o mar. Os três tinham uma boa vida, pois nada lhes faltava. Tinham boa comida, muitos brinquedos e uma caminha muito fofinha, onde todas as noites se aconchegavam e sonhavam lindos sonhos. Mesmo não tendo nada de mal nas suas vidas, o eu, o tu e o ele sentiam que algo lhes faltava, mas não conseguiam descobrir o que. Numa linda manhã de sol, cada um deles saiu de sua casinha para dar um passeio e coincidiu de se encontrarem, os três à beira-mar. Por um instante, ficaram a olhar uns para os outros, espantados, pois nunca tinham se visto antes. Então, os três curiosos, em saber cada um deles, começaram a conversar. Todos ao mesmo tempo falavam sem parar, perguntando uns aos outros quem eram, de onde viviam, quais eram suas brincadeiras favoritas. Depois de muita conversa, gargalhadas e brincadeiras, o eu, o tu e o ele descobriram finalmente aquilo que lhes faltava. Eles precisavam de amigos, precisavam de outros com quem pudessem partilhar os seus afetos, as suas conversas e brincadeiras. A partir daí, o eu, o tu e o ele passaram a ser nós, um grupo de amigos muito unidos e felizes. Esse texto é de um autor desconhecido, porém, onde eu pesquisei, num blog de textos, ele se denomina como T. Santos. Bom, essa história simples, né, nos faz refletir sobre a importância do nós, né, de partilhar a nossa vida, aquilo que acontece conosco, todos os momentos, com outras pessoas. Né? Não com qualquer pessoa, mas com pessoas. Né? Essa convivência naturalmente nos aproxima também de conhecer as experiências dos outros, refletir sobre as nossas próprias experiências, né? E com isso talvez nos sentirmos menos sozinhos, né? Menos isolados numa experiência, principalmente se ela for uma experiência de dor, né? De tristeza. Quando vivemos uma experiência de perda, entrando aí um pouquinho no nosso tema, nós vivenciamos o que chamamos de luto. Como eu disse lá no início, por mais que manuais, livros descrevam, né, profissionais descrevam o conceito de luto, o que nós precisamos realmente perceber é como nós estamos vivenciando o luto, o nosso luto, que é esse conjunto de sentimentos, emoções, pensamentos,
e a forma como a gente lida, né, como a gente enfrenta e passa por esse período após uma perda significativa na nossa vida, né? Perda de coisas, de circunstâncias e de pessoas, né? De seres vivos também, né? Com os quais convivemos. Animais de estimação, por exemplo, né? Uma planta, uma árvore que havia ali perto de casa, enfim. Tudo, né? O que sofre o impacto emocional de uma perda é considerado luto, né? Um estado, um momento da nossa vida onde as coisas vão ficar diferentes, né? Porque nós passamos pela experiência da perda e passamos a pensar novas ideias, termos novas percepções, nos sentirmos diferentes realmente depois que passamos por essa experiência de perda. Então, sem me delongar e ficar descrevendo o significado geral, né, do luto, eu te convido a perceber, né, se você já passou aí por um processo de perda importante, perceber como foi para você viver esse momento. Se você estava muito mais preocupado em demonstrar algo, né, que talvez no seu pensamento correspondesse à expectativa das outras pessoas pela sua reação, né? Se você estava mais preocupado em parecer sentir algo que no fundo não era o que você estava sentindo, né? Isso também faz parte das nossas experiências, do nosso aprendizado, mas viver o luto, né, ele é tão íntimo, individual, né, e podemos sim nos sentir de maneiras muito diferentes a cada experiência, né, a cada vivência de perda, porque nós encontramos significados diferentes para essas situações, porque nós sentimos o impacto de formas diferentes de acordo com a história que nós temos com, né, aquela situação, aquela pessoa, aquele ser. Então, deixo o convite para refletirmos sobre como temos vivenciado essas experiências de perda nas nossas vidas. E também o convite para que essa história, né, reverbere aí, né, dentro de você, no sentido de um convite, né, sobre como estão as relações de vocês. Se vocês sentem que podem realmente partilhar verdadeiramente o que estão sentindo, né, sobre as experiências de perda, e o quanto faz diferença quando a gente pode, né, compartilhar as nossas verdadeiras experiências, como estamos nos sentindo, o que estamos pensando, os significados, né, daquela experiência com outra pessoa. E quando temos abertura para ouvi-la, né, principalmente para quem já viveu experiências de perda parecidas, né, bem entre aspas, conosco, pois assim a gente também se sente, né, compreendido, e isso é muito importante para conseguirmos atravessar esse período que pode ser realmente muito difícil. Então, eu te convido a
pensar, né, que convite está por detrás dessa experiência de perda, de dor, né, que acontece no luto. Que transformações estão sendo solicitadas de você. Toda experiência de dor, ela traz um convite, né, para que possamos olhar e avaliar o nosso pensamento, o nosso comportamento, os nossos sentimentos nessas experiências, né? E a gente só consegue transformar quando a gente percebe. Enquanto achamos que temos que vivenciar essas experiências de dor, de perda, de uma forma específica, ou quando temos uma ideia fixa de que não saberemos lidar com uma determinada situação, a gente pode acabar se fechando, né, para as possibilidades que esse momento abre para nós. Atravessar um momento de dor, de perda, não significa que você não vai mais sentir a tristeza, a saudade, né? E ter algum tipo de sofrimento. Mas significa que você não precisa paralisar nessa dor. Que você pode também vivenciar muitas outras experiências ao mesmo tempo em que esta estará ali, né, como um registro de uma experiência vivida sim por você e que entre indas e vindas trará, né, os sentimentos como os que acabamos de falar, né? Saudades, tristeza. E com o tempo, né, amenizando a intensidade, mas não retirando o sentimento. E o próprio sentimento também é atravessado pelas interpretações, como eu disse, os significados que a gente dá para as experiências que a gente vive. Então, é um convite também olhar para como você está explicando para você mesma, você mesmo, essas experiências de perda, né? Quais os significados que você está colocando aí e como você se sente quando você pensa dessa maneira. Será que é a única explicação que existe para o que aconteceu? Bom, espero colaborar, né, estar colaborando para que essas reflexões mexam sim com você, te incomodem, porque esse é o objetivo, né? Sair desse lugar de tentar ficar apenas com uma ideia fixa, fechada, se isolando, né, e rejeitando qualquer outra possibilidade que essas experiências de dor e de perda te convidam para olhar. Então, estou à disposição para trocar as experiências, deixem seus comentários, curtam esse vídeo se você achar que ele faz sentido e nos vemos num próximo vídeo.